Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista, aqui na tela da Band TV, todo sábado pela manhã tem Band Entrevista. Aqueles que são destaque na sociedade do Rio Grande do Sul passam aqui pelo nosso Band Entrevista, grandes personalidades passam aqui pelo nosso programa contando suas histórias e também as suas representatividades dentro das associações e entidades das quais representam. O nosso Band Entrevista está começando aqui na Band TV, já disponibilizando também a transmissão pelo YouTube. Você pode acompanhar depois o programa através do YouTube. Band RS no YouTube, você acompanha o nosso programa também por lá. E também quero te convidar para acompanhar os 60 Minutos na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta às 8 da noite. Tem até minha caneca híbrida aqui, o pessoal já conhece. 60 Minutos e aqui o nosso Band Entrevista. 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, tem o nosso 60 Minutos às 8 da noite. Lembrando também para você, o Rádio Bandeirantes Poa, também através do Instagram, @Grupo Band RS, e para seguir o apresentador, o Jean Greller, já está colocando aqui embaixo, @Fabiano Brasil Oficial, para seguir o apresentador. O convidado de hoje é o presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, meu amigo Dr. Armando Domingues. Muito obrigado, doutor. Bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista, uma honra recebê-lo. Já um amigo de bastante tempo, mas pela primeira vez comigo aqui no Band Entrevista, que inclusive está completando um ano nesse mês de março, completando um ano. E para nós uma satisfação muito grande, aquele Grupo Bandeirantes, trazendo grandes personalidades, das quais o senhor se inclui. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado Fabiano, grande amigo. É um prazer muito grande estar aqui na tua companhia, nesse programa que tem uma audiência muito grande e com o intuito de levar às pessoas um pouco de conhecimento do que faz um procurador municipal, a nossa atividade, por que é tão necessária a presença da advocacia pública municipal. Não, é interessante que eu que sou jornalista e que conheço muito, evidentemente, pelo trabalho, o funcionamento das questões envolvendo a governabilidade municipal, estadual, não sabia que tantas coisas estavam dentro desse guarda-chuva que os procuradores municipais têm. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Antes de começar o bate-papo, só dar bom dia para a nossa equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Aqui no estúdio está o Carlos e lá na suíte. Tudo bem, dona Maria Fernanda Luxinger? Tudo bem, senhora André? Olá, André, tudo certo? André Pereira, né? Esse é o sobrenome, né? Acertei, né? Tudo bem, André? Maravilha. Saiu o Chiclete de férias, mas é o mesmo visual de quem vê daqui, parece a mesma pessoa. Igualzinho, né? Tudo bem, Nanda? Tudo, bom dia a todos. Tudo certo. Também ali ao fundo o Júlio Neto no áudio, o Jean Greller na nossa edição. Bom dia, gente. Obrigado pela companhia. Presidente, para começar, primeiro vou no pessoal. Como é ser presidente de uma associação tão importante? O senhor como advogado, depois como procurador, como é representar a todos os procuradores aqui da nossa capital com uma função tão importante como a que vocês exercem? Olha, primeiro, esse ano eu completo 30 anos de procuradoria, então... 30 anos. Eu advoguei durante 3 anos e meio na atividade privada e depois, em 1994, entrei para os quadros da Procuradoria por meio de concurso público. E é a 4ª vez que eu estou à frente da Associação de Procuradores. Fui presidente de 2010 a 12, 12 a 14, 21 a 23 e agora 24 a 25. E é uma responsabilidade muito grande, até porque a associação, quando tu pensa numa associação, tu pensa numa entidade que faz a defesa de uma corporação, de uma categoria. Exato. No nosso caso específico, e isso é muito inerente ao nosso cargo, a associação, ela, para defender os interesses dos procuradores, ela também tem a necessidade de defender os interesses da instituição, da Procuradoria. Por quê? Porque a Procuradoria, que nós costumamos chamar de casa, ela precisa estar fortalecida para que os procuradores consigam exercer a sua função dentro dos seus limites constitucionais sem problemas. Porque a nossa atividade, ela
tem uma palavra muito feia que normalmente assusta. O que faz um procurador? A primeira coisa que tu pensa é a atividade judicial. Nós fazemos a defesa do ente público em juízo, mas talvez a principal tarefa seja o controle da legalidade dos atos da administração pública. É um nome desse tamanho, mas nós não somos promotores. O controle da legalidade no sentido de nós possibilitarmos que o gestor, e isso independe de partido, por isso que é algo muito importante a advocacia pública concursada. Para nós tanto faz como tanto fez quem seja o gestor, qual o partido que está à frente. A gente tem que possibilitar que aquele gestor ele consiga colocar em prática as suas políticas públicas, ele foi eleito justamente para isso, dentro da legalidade. Então, é muito importante a defesa da instituição Procuradoria, para que os procuradores consigam, olha, prefeito, secretário, a ideia, não entro no mérito, mas a maneira de colocar do jeito que quer, não dá. Tem que ser assim, assim, assado. Então, nós precisamos dessa autonomia para não fazer com que, de repente, por uma decisão, eu vou usar uma palavra forte, forçada, entre aspas, não venha acontecer um dano ao município, aos cidadãos e até mesmo aos gestores. Ou seja, trabalha juntamente com o governo, visando que as coisas não saiam daquilo que está sendo programado, pelo menos para que não se tenha um dano para os cofres públicos, por exemplo. Sim, a gente não tem que entrar no mérito da ação do Executivo, mas nós estamos umbilicalmente ligados a essa atividade, a ação que ele quer tomar, no sentido de que a gente precisa orientar o gestor de como fazer. E por isso que tu comentou que não sabia o tamanho do guarda-chuva. Na realidade, tudo que acontece dentro do município tem que passar pela Procuradoria. Quando tu fala, é uma obra que o município vai fazer, tem a questão dos contratos, a análise jurídica dos editais de licitação. Por exemplo, uma desapropriação passa Uma desapropriação, o edital, ele normalmente já é o edital de licitação já tem uma padronização, mas cada desapropriação é uma. Então passa também pela Procuradoria para fazer a análise jurídica para ver se aquele ato de desapropriar está dentro da legalidade. Porque para o município desapropriar, ou o Estado ou a União, tem que ter um objetivo específico do interesse público. Então, questões de meio ambiente, tu tem um empreendimento que vai ser realizado, tem toda a questão dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente fazerem uma análise que não é nossa competência, a gente nem entende. Mas a questão da legalidade daquele empreendimento, se o que está sendo decidido pelos técnicos está de acordo com a lei, tudo isso tem que passar pela análise da Procuradoria. E por aí vai. Questão de educação, saúde. Por exemplo, agora nós passamos pela pior fase dos últimos muitos anos no que diz respeito à saúde, que foi a Covid. Porto Alegre foi um dos municípios que não teve problema nenhum com a contratação de pessoal, com a contratação de compra de remédios, compra de equipamentos, tudo que foi necessário, despesa, Porto Alegre não teve problema, não houve um apontamento. Por quê? Porque tudo passou pela Procuradoria. Inclusive, houve uma orientação. Inclusive, nós tínhamos uma Secretaria Especial de Combate de Enfrentamento ao Covid. Quem era o secretário extraordinário? Um procurador do município. Por quê? Porque era algo muito rápido. A gente sabe das exigências legais para fazerem compras, contratações, e colocaram a Procuradoria à frente, justamente para que não houvesse problema nenhum. Então, por aí vai. A Orla é o maior exemplo. A gente não analisou projeto, mas toda a parte jurídica da Orla passou pela Procuradoria. Por exemplo, uma árvore que tinha que derrubar, algo que tinha que fazer, enfim. A análise de por que aquela árvore tinha que ser derrubada não nos dizia respeito. Mas a análise legal, se podia fazer ou não, passou por nós.
Muito Tanto que deu problema na orla quando fizeram derrubaram alguma No parque, né? No Parque da ali, Harmonia. isso, e acabou não tendo problema. Por quê? Porque a Procuradoria, e a grande diferença da Procuradoria para a Secretaria. Secretarias são órgãos de governo. Cada vez que muda o governo, muda inclusive a orientação. A Procuradoria é uma instituição de Estado. Não muda a orientação conforme os governos. A orientação jurídica é, em princípio, sempre a mesma, muda com a evolução do direito normal. Mas daí nós fizemos toda a análise. E é um trabalho, presidente, que acaba se envolvendo diretamente com a Secretaria de Transparência, por exemplo? Ou não chega a esse ponto? As secretarias, elas têm independência dentro das suas competências. Mas quando há necessidade de uma análise jurídica, por exemplo, passa também pela Procuradoria. Toda matéria envolvendo as secretarias que necessita de uma análise jurídica, isso tem que passar pela Procuradoria. O senhor citou o caso da Orla, que foi um caso muito importante, porque mudou a Porto Alegre toda a Orla. Agora a gente vive também a expectativa do trecho 2, que é o que falta para completar ali aquela Orla que começa no gasômetro, se estendendo até lá o Beira-Rio. E depois, na verdade, hoje vai até já o Pontal, né? Se estende até o Pontal, depois ali o CT do Grêmio. E também, aí em esfera estadual, houve a concessão do Cais Mauá, que também parte de lá. Isso também vem para a Procuradoria ou por ser estadual não chega? Para tu ter uma ideia, quando houve a outra concessão que acabou sendo, que não foi adiante, foi anulada, tinha inclusive uma licença ambiental do município de Porto Alegre para aquele empreendimento que seria feito. Então, mesmo sendo o cais, sendo do estado do Rio Grande do Sul, existe a competência do município, principalmente no que diz respeito a questões ambientais, questões de urbanismo, que precisa do licenciamento do ente público municipal. Passa pela Procuradoria. E isso, a análise técnica da SMAS e mais análise jurídica da Procuradoria. Só a importância que tem a Procuradoria. Outro exemplo, a Ponte Nova do Guaíba. Sim. A questão da retirada daquelas famílias, isso era o DENIT que ia fazer, mas a Procuradoria participou intensamente de reuniões com Procuradoria do Estado, Procuradoria do Ministério Público da União, do Estado, DENIT, Governo Estadual. Por quê? Porque também tinha competência municipal a ser debatida lá dentro. E aí, eu falo muito isso nos 60 Minutos e aqui também no Band de Entrevista, né? Como é complexa cada ação que envolve a cidade, né? Porque envolve, mesmo sendo algo, essa obra é federal, que é o caso da nova ponte do Guaíba, mas tem a esfera estadual, tem a esfera municipal. Aliás, conversei com o secretário Geovir Costela a questão de algumas semanas e está para chegar aí o último valor para completar as alças, né, da nossa ponte do Guaíba, que dá acessos ali, se eu não estou equivocado, para a Dona Margarida e também ali para o lado da área portuária. Né? Na realidade, hoje, o que falta? Se tu sai pela Castelo Branco, no início da Freeway, tu não consegue acessar a Ponte Nova. Exato. Para acessar a Ponte Nova, tu obrigatoriamente, quem está naquela região, antes da alça que funciona, tu tem que ir até o centro de Porto Alegre, fazer todo o retorno para pegar... Não, se fizer o retorno, tu vai pegar a Ponte Velha. Exato. Tu tem que ir lá diante da arena da OAS, que não é do Grêmio, é da OAS, né? Tu tem que ir lá adiante... Isso é uma corneta, presidente? Não, de leve. Fazer o retorno ali na Polícia Rodoviária Federal para poder acessar a alça que funciona e ir para o sul do estado. Exato. Então, são as duas alças que faltam ali. Se eu não me engano, é até o aeroporto, né? Eu acho que aquele retorno pelo aeroporto e voltando para poder chegar e alcançar. Quem sai do centro de Porto Alegre para pegar a Ponte Nova tem que ir até o aeroporto, logo desce... Quando passa a arena, logo adiante à esquerda tem a Polícia Rodoviária Federal. Isso. Ali tem um retorno. Ali tem um retorno, é verdade. Então tu vai ali, faz a volta e consegue o acesso até a nova ponte. É algo que está fazendo muita falta. Verdade. Não, ela desafogou muito, inclusive para algumas situações onde se há uma emergência, até às vezes de saúde, ali acaba resolvendo. Eu vou dizer que o grande problema ali da ponte, enquanto não havia a Ponte Nova,
tudo era problema, porque as pessoas estão indo para Porto Alegre, normalmente a partir das 9 horas, isso é uma crítica que eu faço, porque eu passo muito por ali, e infelizmente a empresa que tem a concessão no site dela, os horários que ela diz não funcionam. Sempre, eu já fiquei preso na ponte porque eu me segui pelo site da empresa. E o que acontece? As pessoas indo trabalhar atrasavam outras situações, mas principalmente a questão da saúde. Ambulâncias com UTIs móveis, as pessoas vindo para Porto Alegre e ficavam presas ali. É a vida da pessoa que está... Muito bem, este é o presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, meu amigo Dr. Armando Domingues, aqui no nosso Band Entrevista. Bom, quero, antes de chamar o intervalo, falar desse restaurante que é espetacular. É o melhor restaurante asiático do Brasil, que está aqui em Porto Alegre. É o Asiana, ali na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado. O melhor da culinária asiática é com a Asiana, que reabriu lá no mês de fevereiro, no dia 19, com novos ambientes, que já era maravilhoso, e você agora conhece um pouquinho mais do Asiana. A Asiana, que fez muito sucesso nesse verão lá em Atlântida, que foi, na verdade, a primeira casa lá na Avenida Central, em Atlântida, o nosso Asiana, que vamos receber, inclusive, nas próximas semanas aqui o Joselito Last, que é um dos sócios que comandam lá esse grande restaurante, que é uma marca aqui da nossa capital. Um rápido intervalo, a gente já volta com a parte final do Band Entrevista, recebendo o presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, o amigo Dr. Armando Domingues. Já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista com as grandes personalidades, aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul, passam aqui pelo Band Entrevista. Meu convidado de hoje, Dr. Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Presidente, tudo que acontece em Porto Alegre, tudo que acontece na capital tem que passar pelos procuradores. Deveria. Tem coisa que não passa? Olha... Já que o senhor falou deveria, eu ia fazer outra pergunta, mas o deveria já... Às vezes, não, mas deveria. Mas aí a procuradoria vai atrás. Não necessariamente, não. Às vezes tem questões que... que depende. Não... Deveria. Deveria. Presidente, em relação a tudo que tem acontecido, South Summit, essa questão de eventos, isso tudo, essas questões de cada evento que chega ou algum investimento que acaba entrando nos cofres públicos também passam pela Procuradoria ou isso não? Não, a questão receita é a Secretaria da Fazenda que trata. Então, normalmente o que passa pela Procuradoria é quando vai haver uma despesa. Sim. Porque daí, uma obra. Uma contratação, um pagamento por qualquer razão, uma dispensa de licitação, isso passa pela Procuradoria. Agora, o recebimento aí receber é mais fácil. Claro, claro. E quais foram os momentos onde houve uma participação mais intensa da Procuradoria nesses últimos anos, presidente? Olha... Além da Orla, que o senhor sempre faz questão de sublinhar que foi uma questão importante. A Copa do Mundo, nós tivemos uma participação muito forte, porque mudaram muitos regramentos em função do caderno de encargos da FIFA. Não sei se tu lembra, há uns anos atrás,
passavam uns navios enormes aqui, levando uns canos lá para a Zona Sul. Lembro disso. Para fazer a revitalização de todo... Aquilo foi uma obra, se eu não me engano, 260 e poucos milhões de dólares. E eu vou te dizer que, por incrível que pareça, os recursos ficaram bloqueados por um valor muito, mas muito pequeno. O que aconteceu? Nós tivemos que ir a Brasília, entrar com uma ação judicial para conseguir a liberação dos recursos para que a obra fosse feita. O entorno da arena, a Procuradoria tem atuado ainda muito forte, com muita... A participação é muito efetiva para buscar... E a arena é de 2012, né, presidente? São 11 anos, 12 anos, vai para 12 anos de... Exato, é que ficou... A coisa que já seria complexa pela natureza do empreendimento, ainda complicou mais quando houve aquele problema todo envolvendo a OAS. Então, e é algo que não depende apenas do município. Hoje, talvez, eu não posso falar muito porque não atuo diretamente nisso, nunca atuei. Mas o que a gente percebe é que o que arrasta mais é justamente um conflito entre a OAS e a empresa que foi criada e o Grêmio, a empresa que foi criada para gerir a arena, e o Grêmio no sentido de que, por exemplo, o Grêmio tem que entregar aquela área que eu chamo as ruínas da Zenha, mas ele precisa entregar, mas não vai entregar sem ter a certeza que realmente vai ter o recebimento da arena. Então, são situações que aconteceram totalmente fora do que se esperava. Aliás, não se esperava que fosse acontecer esse tipo de situação. Isso, o senhor colocou bem, essa área do Olímpico é uma área que tem sido bastante comentada, inclusive houve uma participação da prefeitura, inclusive com uma demanda que havia um tempo para que se pudesse fazer algo, senão haveria uma desapropriação. Exato. Inclusive, acho que está por acontecer isso, algo vai acontecer nos próximos dias. Eu perguntei ao prefeito Sebastião Melo, dia desses, nos 60 Minutos, sobre a área do Olímpico, e tem uma questão bem polêmica aí, porque é uma área que hoje ela acaba representando perigo para a sociedade. Porto Alegre precisa de duas soluções. Uma é resolver o entorno da arena, não tem como tu ter um empreendimento daquele porte e a estrutura no entorno não existir. Então isso tem que ser resolvido. E o outro problema é o que vai ser feito na área do Olímpico, que é uma área muito grande, num local extremamente privilegiado e está abandonada e invadida. Então, isso precisa de uma solução, porque daí já começa a questão da segurança pública, tanto num lado quanto no outro, mas principalmente ali na arena, porque é um... O senhor sabe que eu, como setorista, eu vivi um bom tempo ali, eu fico triste ao ver o estado que está ali, o nosso estádio olímpico aqui na Zenha, em Porto Alegre. Presidente, quanto tempo temos ainda, Nanda, por favor? Pode falar no ar? 13h30. 3 minutos e meio, para ouvir um pouquinho a questão pessoal. Aliás, aproveitar, mandar um abraço também ao Andréa Fioravante, que é sua esposa. Obrigado. Também tem um trabalho muito legal aí com as mulheres, que faz um trabalho muito bacana com Despertando Mulheres. E saber como é que é um pouquinho da função pessoal do senhor como presidente da associação, como pai, como marido, como é que faz para administrar essa agenda toda? Olha, é muito complicado, até porque agora, depois da Covid, veio o teletrabalho. Eu costumo dizer que eu, como presidente da associação, eu sou o procurador que mais se faz presente no município de Porto Alegre, porque eu vou diariamente à associação. Mas é complicado porque, assim, é mais fácil eu atuar como procurador, com sinceridade. Eu não sei se deu a coincidência de que nas 4 vezes que eu fui presidente, teve muita demanda, muita discussão, muito projeto, e eu não sei se foi coincidência ou não, mas o desgaste é muito maior do que, e olha que atuar como procurador não é fácil. Os meus colegas, eu sei que estão trabalhando de segunda a segunda, não sabem o que é lazer, porque há um sistema
de processos vindo do judiciário, uma inteligência artificial que nós estamos muito atrás, e isso está gerando dificuldades incríveis, mas a atividade da presidência, como é uma atividade política, e isso acaba gerando muito trabalho mental no sentido de resolver problemas que não é aquilo que a gente está acostumado. Resolver problemas de análise jurídica, questões judiciais. Estou há 30 anos fazendo isso, mas a questão política, a questão de gerir uma entidade como a Associação dos Procuradores de Porto Alegre, ela demanda trabalho quase que ininterrupto e com certeza de domingo a domingo. Quantos procuradores? Nós temos hoje 115 procuradores na ativa. É um número bastante grande. É um número grande, mas é que como todas as matérias do direito passam por nós precisamos ter um número grande de procuradores, porque eu não tenho condições de saber tudo do direito. Eu consigo me especializar numa área, noutra, mas vem, por exemplo, se agora vir uma matéria trabalhista para eu analisar, eu não sei. Eu atuo no meio ambiente, eu atuo na execução fiscal. Então, precisa um número maior de procuradores para defender os interesses da cidade, da população. Isso só com muito amor pela cidade mesmo, né, presidente? É que eu nasci em Porto Alegre. Eu sou porto-alegrense, então eu faço o que eu amo. Presidente, muito obrigado pela presença. Volte sempre, abraço a família, abraço a André, o filho. E nós ficamos por aqui com o nosso Band Entrevista, que volta na próxima semana. Agradecendo a toda a nossa equipe lá na suíte, a Maria Fernanda Luxinger, ao nosso André Pereira, ao Carlos aqui no estúdio, ao Júlio Neto no áudio, ao Gia Grellert na edição, a nossa gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende, a direção-geral de Lisiane Russo. Fique com Deus, um grande final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, com o nosso 60 Minutos. Tchau, tchau.